Olha que matéria interessante que eu estava lendo aqui e estava tentando meditar e fazer um vídeo para vocês. Olha o que diz o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar, diz Lula no lançamento do PAC. O programa prevê investimento de 1 trilhão e 700 bilhões de reais e contemplará retomada de obras paradas, a aceleração de obras e em andamento, aceleração de obras em andamentos e novos empreendimentos. Rapaz, 1 trilhão e 700 bilhões. Mas vamos ver aqui para a gente entender o que diz a matéria. Vamos lá. O governo Lula lançou o novo programa de aceleração de crescimento, PAC, que investirá 1 trilhão e 680 bilhões nos próximos anos. Então não é só nesse ano, gente. 2023 é nos próximos anos. Vamos lá. De acordo com o governo, o programa investirá 1 trilhão e 300 bilhões até o ano de 2026, 2023, 2024, 2025 e 2026, em 4 anos. No final do terceiro mandato de Lula, outros 300 bilhões de reais estão previstos a partir do ano de 2027. Lógico, se ele ganhar a eleição. O programa contemplará a retomada de obras paradas, aceleração de obras em andamentos e novos empreendimentos. O novo PAC terá 9 eixos para atender necessidades em diferentes áreas. Criado em 2007, o PAC se tornou marca das gestões petistas, reunindo obras de infraestrutura e programas sociais como Minha Casa Minha Vida. Mais cedo, Lula discursou e falou sobre a importância do PAC para a sua gestão. Hoje começa o meu governo. Até agora, o que nós fizemos foi reparar aquilo que tinha desandado, disse ele, Lula. Ministros terminam coletiva para detalhar os investimentos. O chefe da Casa Civil, Rui Costa, diz que nos próximos dias cada pasta poderá esclarecer mais detalhes sobre o novo PAC. Eu não vou continuar lendo a matéria, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Eu vou dar a minha opinião aqui e fazer você entender de uma forma simples como é que funciona a política. O Lula disse que vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 4 anos de mandato. Nós temos uma dívida de praticamente 7 trilhões de reais. Pense comigo, você tem uma dívida de 7 trilhões de reais e a cada ano que passa você paga uma quantia para manter o crédito, e manter o bom selo de pagador, com os bancos ou os banqueiros que você pegou emprestado, porque se você tem uma dívida, você pegou emprestado. E vai se passando o ano, nós, povo brasileiro, se não me engano, pagamos nos últimos 13, 14 anos o equivalente a 15 trilhões de reais. 15 trilhões de reais. 15 trilhões de reais em dívida pública. E arrecadamos 30 trilhões de reais em impostos. Quer dizer, metade dos nossos impostos foi para bolso de banqueiro, foi para pagar a dívida pública. Então, nos últimos 15 anos, ou 13 anos, 14 anos, o povo brasileiro pagou 15 trilhões de reais em dívida pública e arrecadou 30 trilhões de impostos. Quer dizer, arrecadou 30 trilhões de reais em impostos e metade desses impostos, 15 trilhões, foi para a bolsa de banqueiro, para pagar a dívida. E a dívida está em 7 trilhões. Quer dizer, sobrou 15 trilhões em 13, 14 anos, quase 1 trilhão por ano.
para o povo, para fazer investimento, para pagar político, para pagar funcionário público, para manter os hospitais, manter as escolas, manter o funcionarismo público, as empresas públicas, as estatais, paga o sistema político. Só o sistema político esse ano é mais de 400 bilhões de reais de salário. Eu estou falando de salário. Segundo o sistema político mais caro do mundo, só de salário nós pagamos para o Judiciário, Legislativo e Executivo, que formam o sistema político, mais de 400 bilhões de reais por ano. E o Lula disse que quer investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 4 anos. Ano passado, o povo brasileiro desembolsou dos impostos para pagar a dívida pública 1 trilhão 960 bilhões de reais em apenas um ano. Em apenas um ano, o povo brasileiro teve que dar do suor do seu trabalho, através dos impostos, 1 trilhão 960 bilhões de reais para a bolsa de banqueiro através da dívida pública. O governo pagou para banqueiro 1 trilhão 960 bilhões de reais. Era o governo Bolsonaro. 1 trilhão 960 bilhões de reais em apenas um ano. O Lula diz que vai investir 1 trilhão e 700 bilhões de reais em 4 anos. Como que ele vai arrumar esse dinheiro, gente? Se o Brasil está falido, tem uma dívida de 7 trilhões e ela só aumenta. Ano passado deu 1 trilhão e 960 bilhões para banqueiro e quer ter 1 trilhão e 700 para investir, para melhorar a vida do povo brasileiro em 4 anos. Em um ano só dá para a bolsa de banqueiro 1 trilhão e 960. E quer enganar o povo dizendo que vai ter 1 trilhão e 700 bilhões de reais para investir para o povo. Isso é dívida, gente. Como o próprio governo Bolsonaro e os outros governos anteriores se endividaram, pegaram mais empréstimos com os banqueiros internacionais, nacionais, para poder pagar pessoal, para poder fazer algum tipo de obra, um hospitalzinho ali, um asfaltinho ali, um viaduto ali, e uma coisinha aqui, acolá, que as pessoas ficam toda abobadas. Olha lá, fez uma estrada, asfaltou uma estrada, fez um hospital, inaugurou um viaduto. Meu querido, isso é uma coisa irrisória, uma coisa para enganar o povo, perto do dinheiro que sai para a bolsa de banqueiro através da dívida pública. Esse ano, durante o governo Lula, é 2 trilhões e 10 bilhões de reais para a bolsa de banqueiro através da dívida pública. O povo brasileiro vai desembolsar dos impostos para pagar a dívida pública nesse ano de 2023, 2 trilhões, ouve bem, 2 trilhões e 10 bilhões de reais. Um único ano vai para a bolsa de banqueiro. E o Lula está enganando o povo, como é os outros políticos também, Bolsonaro, a mesma coisa, e Fernando Collor, Dilma, Sarney, e por aí vai. Porque a dívida pública, na verdade, ela começou em 1861, Brasil Império, tempo de Dom Pedro. A dívida pública não é de hoje, é de 1861, do ano de 1861. Começou com um valor de 100 conto de réis. Hoje ela está em 7 trilhões. E paga-se e só aumenta. Paga-se. E agora, o que é mais impressionante é que está saindo de trilhões dos impostos do povo, está saindo de trilhões, de 2 trilhões para cima, todos os anos, para pagar a bendita da dívida pública, e ela está em 7 trilhões e vai aumentar mais. E o Lula
diz que vai investir 1,7 trilhão. Agora eu vou ler de uma outra forma que você vai compreender e vai entender melhor. Programa prevê endividar o povo brasileiro no valor de 1,7 trilhão. Isso aqui é dívida. O governo não tem 1,7 trilhão. O governo tem 7 trilhões de reais de dívida. E todo ano tem que pagar esta parcela de dívida, de uma dívida eterna, de uma dívida para sempre, uma dívida que nunca vai ser paga. Todos os países no mundo têm dívida com a elite super rica, com os senhores do mundo, com aqueles realmente que detêm a fortuna e o poder no mundo inteiro, que são principalmente os banqueiros. Banqueiros esses que também são donos da mídia, das televisões, que são donos do agronegócio, dos alimentos, das empresas, grandes empresas alimentícias, das grandes empresas de tecnologia, das grandes empresas da indústria farmacêutica, do entretenimento, de igrejas, que mandam também nas igrejas. Todos eles estão ali juntos. Para finalizar, o povo brasileiro, é porque eu sou um canal pequeno, muito pequeno. O povo brasileiro está herdando, na verdade, né? Está herdando mais uma dívida no valor de 1,7 trilhão. O governo não tem dinheiro. O governo, o povo brasileiro tem uma dívida de 7 trilhões. O povo brasileiro, o país está falido. Se essa dívida existe mesmo, a dívida pública, o nosso país está falido. É uma dívida impagável, uma dívida que só aumenta, e o que ele está fazendo não é investimento, é endividamento do povo. E o povo aplaudindo, porque o sistema político sabe como manipular a cabeça do povo. Isso não é só o Lula, é todo o sistema político, é todos os governos, porque quem comanda isso aqui é o sistema bancário, é os banqueiros, é a elite super rica, ela que fala, ó, faça algumas obrinhas, nós vamos querer 1,7 trilhão. Faça algumas obrinhas lá e fala que custou 1,7 trilhão. E você vai dever mais 1,7 trilhão para a gente. Quer dizer, não conseguimos mais pagar, não conseguimos sair mais desta bola de neve, dessa algema, dessa escravidão que o Brasil, que o povo tem com a elite super rica. E o sistema político sempre vai falar que é investimento. Não existe investimento no Brasil, num país, numa empresa. Vamos pôr que o Brasil é uma empresa que tem 7 trilhões de reais de dívida. Não existe investimento, existe endividamento, que é o que os governos fazem, que o sistema político fazem. Passa para frente esse vídeo, eu acho que ficou bem esclarecido. Quando o governo fala, vamos fazer um planejamento, vamos investir isso e aquilo, vamos investir tanto em asfalto, em escola, está endividando. E a dívida só aumenta. Mas você não vê o político empobrecendo. Mas o eleitor, o cidadão brasileiro, esse sim, fica só com a sobra. Porque o político não usa hospital público, transporte público, não coloca o seu filho e neto em escola pública. O político não usa e nem vive e nem sente o que o povo eleitor vive, sente e enfrenta. Porque o político não é trouxa, não é idiota. Isso ele vai deixar para o povo. E o povo ainda agradece o político, agradece, ama o político, venera o político. Porque sabe que o povo já está enganado, já está acorrentado, hipnotizado, idiotizado há muito tempo. Mas eu sou um pequeno canal que fala a verdade,
mas tem muita gente que nem conhece eu, um simples cidadão, e talvez nem daria ouvido ao que eu falo aqui e continuaria tendo o prazer de ser enganado pelo sistema político, pelo sistema, porque é uma cauterização do cérebro, da mente, do raciocínio que o sistema político já faz há muitos anos, com as mentiras, que é difícil libertar este povo, para o povo abrir os olhos e lutar pelo próprio povo, se unir e se ajudar, esquecer sistema político. Fui. Passa para frente esse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo do canal. Fui. Deixe o seu comentário aí, pessoal.